Bom dia, gente. Hoje eu trago uma palavra que está em João, capítulo 6, versículos 66 ao 68, né? Nela fala: Por causa disto, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Então, Jesus perguntou aos 12 que restaram: Queres vós também retirai-vos? E Simão Pedro respondeu, né? Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Que palavra, né, gente? Que palavra, né? Então, gente, Jesus estava nesse versículo aqui. Ele, antes de fazer essa pergunta a Simão Pedro, existia muitos discípulos seguindo ele, né? Mas ele parou para fazer uma pregação e ali onde foi revelado verdadeiramente qual eram os seus discípulos, né? Naquela pregação onde ele falou, onde era para quem fosse seguir ele, seguir do jeito dele, da maneira que ele estava vivendo, né? Deixar todas as coisas para trás, né? Seguir firme na palavra. Muitos não aceitaram, né? Muitos acharam que era muita coisa para ele, né? O fardo era pesado demais, né? Não, não, não viram que o caminho, a verdade e a vida estava na frente deles, né? Estavam assim de braços abertos, esperando só o sim. Mas não esqueceram das coisas, não esqueceram das coisas que ganharam nesse mundo, receberam nesse mundo. Então eles preferiram ficar no caminho errado, né? Preferiram as coisas as recompensas, as coisas que eles receberam aqui. Então não se esqueceram da vida eterna, se esqueceram da vida maravilhosa que é viver com Deus, com Jesus. E Jesus estava ali na frente deles, né? Sempre disposto, né? E sempre pregando para eles e ensinando diariamente como viver com Cristo, como estar mais perto dele, né? Como compartilhar da vida eterna, como ter a vida eterna em suas mãos, né? E muita gente não entendeu o que Jesus estava passando ali, naquela hora, né? Na hora da pregação. Porque Jesus usou palavras duras, algumas palavras que machucou o coração de alguns discípulos que estavam seguindo naquele momento, né? E eles se distanciaram de Jesus. Desse jeito não dá para me seguir, não. É muito pesado para mim. Esse fardo é muito pesado para mim. Não, não vai dar, não. Do mesmo jeito, queridos, é hoje a nossa vida. Às vezes, por bobagem de nossa vida, por às vezes uma pregação do pastor, ele tentando abrir os seus olhos, tentando ensinar você como é a realidade da vida, o caminho correto. Às vezes você fica magoado, às vezes você está errado. E ele ensinando ali, ó, você tem que fazer isso e isso. Você está errado. E você chega em casa, né? Mas, rapaz, o pastor pegou pesado de mim, comigo, não sei o quê. Fica bravo, né? Às vezes desiste até de caminhar. Às vezes desiste de ir até para aquela igreja. Por causa de uma palavra ou duas que recebeu. Agora, assim, recebeu para o bem, mas você levou para o mal. Entendeu? O caminho correto, queridos, às vezes dói para você passar por ele. Às vezes dói, mas você tem que seguir, porque ali é o caminho correto. Aquele caminho correto é o mais difícil. O caminho fácil, pode ter certeza que esse caminho não leva você a Deus nem a Jesus, não.
esse caminho mais difícil aí que você está vendo, que você passa diariamente, esse é o caminho que Deus está mostrando a você. É o caminho das vitórias. É os caminhos que você tem que batalhar todo dia. O caminho que você passa por aflições, por, por percas, né? Às vezes você fica até desmotivado da vida, mas nunca perca a existência que Deus está ali do seu lado. Deus está ali, sempre está ali, ó, ensinando o caminho. É esse caminho aqui, filho. Não desista não, é esse aqui. Por mais duro que seja, mas é esse. Siga em frente. Esse é o caminho. Sempre ele está ali. Do mesmo jeito ele estava aqui nesse versículo, falando diariamente com os discípulos, a multidão que seguia ele, diretamente falando com eles, né? Ali estava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Isso aí já era a metade, 50%, para você aprender o que é que estava ali na sua frente. Mas muitos, por causa de alguma dificuldade, não conseguiram enxergar isso, né? E acabaram se afastando. Então, a minha palavra é essa para você hoje, queridos. Pegue a Bíblia, sua Bíblia, vá em João, capítulo 6, o versículo do 66 ao 68. Você pode até ir para menos 58, 55, quando começa mais ou menos o que relata nesse versículo. Aí você vai ver o quanto Jesus testou, quanto Jesus vinha testando, né? Cada um para saber qual era mesmo os discípulos fiel a ele, né? Então, queridos, que você seja um discípulo fiel a Deus, à sua igreja, né? Que seja um discípulo fiel a Jesus, que não se deixe abater por qualquer coisa. Às vezes um pastor fala uma palavra pesada para você, uma palavra bruta, mas ali é para o seu bem. Entenda como seja para o seu bem e procure acertar, né? Se ele está falando aquilo, é para o seu bem, não para o seu mal, né? Às vezes você fica magoado, às vezes você fica meio assim, com a cara feia, não sei o quê, mas entenda que aquilo ali é para o seu bem. Às vezes a gente tem que passar por algumas turbulências nas nossas vidas, algumas coisas, mas aquilo é para o seu bem. Entenda isso. Amém? Essas são minhas palavras hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que Deus dê discernimento na sua vida e que dê um dia maravilhoso a todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, eu estou de volta, né? E vamos, gente, se cuidar, que a pandemia está rolando ainda, né? E aqui mesmo já tem um bocado de casos, né? Mas vamos se cuidar e entregar a Deus, que tudo vai dar certo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser.